Bom dia, estamos de volta aqui com mais uma edição ao vivo do programa UrbanView, uma produção da Urban Systems que tem a apresentação minha, Gilberto Brandt, e a produção e a participação aqui ao vivo no chat do Caetano Garcia, que já está aguardando a participação de vocês. Bom dia, Gilberto, bom dia aos internautas, nossos amigos aí da UTV. Um alô especial aí pro Neto, pro Marcelo Solerrique, Mena Barreto, o Sérgio Albuquerque, o Roger, a Thaís, que está mandando algumas mensagens já aqui sobre o tema que a gente vai conversar hoje. Daqui a pouquinho o Gilberto vai apresentar para vocês o nosso convidado. E lembrando só que são duas formas de vocês participarem. Vocês podem acessar o chat e com isso vocês veem os outros comentários dos internautas que estão participando. Ou se você não tiver muito tempo, na própria home do AltV, você pode mandar perguntas pelo linha direta. É só digitar a pergunta, clique em enviar e aí daqui a pouquinho o Gilberto me chama e eu passo seus comentários e perguntas para o nosso convidado. Participem. Legal. A gente tem recebido aqui ao longo desse ano de 2010 convidados dos mais diversos setores do mercado e a gente tem como linha mestra, como linha comum que tem costurado aí todos os nossos programas esse bom momento que a gente tem vivido na economia brasileira, principalmente aí com o anúncio desses grandes eventos esportivos da Copa do Mundo de 2014, Olimpíadas de 2016 e do cenário de aquecimento geral da economia. A gente está fechando aí o ano com um crescimento espetacular do PIB, tivemos eleições presidenciais e todos os setores da economia brasileira, de maneira geral, têm mostrado um grande desempenho. O setor imobiliário, né, do mercado imobiliário, não é diferente também. A gente teve um ano aí bastante agitado, com muitos lançamentos, vários tanto no setor na parte corporativa como na parte residencial, baixa renda, média renda, alta renda. Todo o setor imobiliário está bastante agitado aí. E a gente quer conversar no UrbanView de hoje um pouquinho sobre a comunicação do setor imobiliário. Tá? O brasileiro compra em média, para vocês terem ideia, segundo pesquisas, apenas 2 imóveis ao longo da vida, em média. É um investimento que é representativo na vida de todo mundo, né? Quer dizer, o brasileiro sempre teve aquela coisa do sonho da casa própria, isso sempre teve muito permeado na cultura do brasileiro. E significa uma realização muito grande para as pessoas, ele significa, digamos, a realização de um sonho mesmo da pessoa poder comprar o seu próprio imóvel. E antes de tentar vender um imóvel, uma incorporadora, uma construtora ou uma imobiliária deveria entender as necessidades desse público que tem interesse em comprar um imóvel e oferecer as informações pertinentes para que o comprador tome a decisão mais acertada, já que é uma compra tão importante. Curiosamente, no entanto, o que a gente mais vê é que a publicidade imobiliária, de maneira geral, raramente aborda esses temas de maneira, digamos, mais técnica ou mais informativa. Normalmente o que a gente vê aí pela rua são homens flechas apontando a localização dos empreendimentos, anúncios que mostram fotos de casais felizes, falando de aspectos subjetivos como conforto e tranquilidade, e a realização de festinhas e bocas livres que estão hoje muito na moda aí, né? Essas formas de publicidade sempre apelam mais para a emoção do comprador, que pode acabar se cedendo à influência e realizar uma compra às vezes precipitada ou mal sucedida pelo momento, enfim, pela aquela coisa criada por esse ambiente de emoção. Então a gente quer, hoje nesse programa, no UrbanView de hoje, a gente quer entender melhor como funciona esse mercado de publicidade imobiliária e para isso a gente escolheu como nosso olhar da semana, que é o tema do programa de hoje, a seguinte questão: propaganda imobiliária, é possível se reinventar? A gente quer discutir o seguinte: o mercado se acomodou na forma panfleto, apartamento decorado e homem-seta? Esse formato é eficaz com um comprador mais consciente e conectado que a gente tem hoje em dia? Há como inovar na hora de anunciar um novo empreendimento? E para responder estas e outras perguntas, a gente tem como convidado para o UrbanView de hoje o publicitário Rogério Ciano, da Spice Comunicação. O Rogério Ciano é formado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, com cursos extensivos na New York University e na Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM. Ele trabalha com publicidade há mais de 25 anos, foi ganhador do prêmio ADVB Norte-Nordeste no ano de 98, com o case Poupa Ganha, um case com milhares de vencedores. Atualmente ele é diretor-geral de atendimento da Spice Comunicação e sócio da Spice Angola, o braço da agência que está sendo implantado em Luanda, capital do país. A gente também vai falar um pouquinho sobre esse mercado de Luanda no decorrer do programa. Rogério, obrigado pela tua presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao UrbanView. Obrigado, Gilberto, pelo convite. Obrigado aí. Caetano. Bom dia aos telespectadores do UrbanView. Bom dia, Caetano. Espero corresponder às expectativas
respondendo aí essas questões. Já tem comentários no chat. A hora que o Gilberto me chamar aqui, já vai ter perguntas. O negócio está pegando já. É um tema interessante. É um tema interessante e o Rogério aqui, além de tudo, é um grande amigo. A gente trabalha, teve a oportunidade de trabalhar junto já ao longo dos anos, né? Dividimos muitas vezes as amarguras e as alegrias de atender o mercado imobiliário, né, Rogério? Muito. Eu diria que mais alegrias do que amarguras, mas teve algumas amarguras. Tivemos algumas amarguras aqui. Então a gente já compartilhou aí muitas experiências e a gente quer trazer aí o Rogério com certeza mais experiências do que eu. A gente vai trazer um pouco dessa experiência do mercado publicitário imobiliário especificamente para a gente conversar com vocês hoje. E para começar o nosso programa, como sempre, a gente traz o nosso quadro de Olho na Frase. Hoje a gente pensou uma frase do Tomás Assunção, que é presidente da Urban Systems, e o Tomás tem posições muito firmes nessa questão da propaganda imobiliária. Vou pedir para o Henrique colocar na tela aí. A frase do Tomás diz o seguinte: na hora de anunciar um empreendimento, a empresa deve responder a seguinte questão: que imagem meus clientes terão de mim com base nas informações que eu ofereço? Ela quer ser lembrada como a empresa que acha que um imóvel deve ser comprada porque as mocinhas que atendem o potencial comprador são mais bonitas que a concorrência? Ou as empresas só têm a ganhar quando são transparentes e oferecem dados reais que possam valorizar um imóvel? A visão do Tomás, Rogério, é o seguinte: o Tomás acha que, por exemplo, as empresas deveriam oferecer ao comprador de um imóvel uma gama de informações muito mais técnicas, muito mais informativas, no sentido de localização, de características da construção, etc. Muito mais do que esse clima de emoção, do que boca livre, do que mocinha bonita, essa coisa toda. E, no entanto, a propaganda imobiliária ela segue mais essa fórmula fixa, né, de folhetos glamurosos, dessas boca livres que estão muito na moda agora. Como é que você vê, para começar o nosso bate-papo, essa visão do Tomás em contraponto ao que é feito no mercado hoje de publicidade imobiliária? Bom, eu acho o seguinte, Gilberto, para a gente falar de propaganda imobiliária, não dá para a gente deixar de olhar para a propaganda como um todo, né? Eu acho que a propaganda imobiliária está inserida dentro do contexto da publicidade de uma maneira geral. E o que eu acho que a gente tem visto, pelo menos o que eu tenho sentido, não sei o que você acha, mas o que eu tenho sentido muito é que a propaganda, de uma maneira geral, ela está muito bem tecnicamente e muito meia boca criativamente, né? Ou seja, há quanto tempo você não ouve, por exemplo, um jingle que te marca, né, legal, um jingle legal no rádio, por exemplo, que você fala assim: nossa, que coisa bacana, que coisa legal. Eu acho que apesar de você ter falado essa coisa da emoção, eu concordo com você. Quer dizer, às vezes o mercado imobiliário ele apela para um tipo de emoção que é querer pegar o consumidor ali no meio que na coisa do impulso, quando a compra imobiliária deveria ser uma compra muito mais racional do que, né, por impulso. Até porque o camarada pode se arrepender ali na frente, né, e falar assim: pô, eu fiz uma grande besteira, né? A tua crítica seria que essa emoção seria uma emoção, digamos, pasteurizada, uma Exatamente. Emoção não criativa? Exatamente. Eu acho que a assim, emoção da foto do banco de imagens. Exatamente. Eu acho que o mercado imobiliário, ele foi um mercado que sempre demorou mais para ele se equiparar, né? A propaganda imobiliária, ela demorou muito mais para se equiparar ao nível de propagandas de outros tipos de produtos do que o normal, né? Quer dizer, eu lembro que na década né, a gente começou no final da década de 70, começo da década de 80. Não vai revelar isso. A gente começou com 3 anos de idade e tal. Mas, e eu lembro que você ter uma conta imobiliária naquela época era um patinho feio da propaganda. Ninguém queria ter conta imobiliária. Muito porque as contas estavam muito na mão das imobiliárias. Eu lembro que teve um período que a imobiliária era que bancava a publicidade. E com isso, quer dizer, acho que a imobiliária, por ela ser uma empresa de vendas, ela estava muito mais preocupada em vender o negócio. Então a propaganda era muito varejo. Não tinha aquela coisa de você fazer uma coisa de imagem do produto, você destacar o produto e tentar tornar esse produto único. Eu me lembro que naquela época já existia uma fórmula que era o anúncio de jornal, preto e branco, né? Exatamente. Simplesmente um empreendimento de destaque, Santana, 2 dormitórios e tal, e tinha um folheto simples que era distribuído em rua, e eu acho que placa e cavalete. Era uma fórmula, já existia um padrãozinho naquela época. Exatamente. E aí acho que assim, quando vamos dizer assim, o controle da publicidade passou mais à mão das incorporadoras, das construtoras, eu acho que o nível melhorou, até porque essas construtoras procuraram formar pessoas de marketing, né, que entendiam do negócio da propaganda e procuravam fazer uma coisa mais criativa.
O que eu vejo é que essa criatividade ao longo dos anos ela foi se desenvolvendo. Eu acho que, óbvio que não dá para ficar criticando aqui a propaganda imobiliária simplesmente, ela teve os seus méritos, mas o problema também é que eu acho que chegou num certo momento que ela meio que se estagnou. Né? Ela adotou uma fórmula, uma coisa que a gente estava até comentando aqui antes do programa, assim, eu acho que o mercado imobiliário, de uma maneira geral, ele é muito mais reativo do que proativo. Né? Então ele vai meio na onda, entendeu? Então assim, uma empresa fez um folheto grande, criativo, né? As outras vão atrás e fazem também. Né? Eu brinco que a última revolução do mercado imobiliário foi a churrasqueira com... Né, a varanda com churrasqueira. O famoso terraço gourmet. O famoso terraço gourmet, que aliás a nossa amiga Vera Garcia, que deve estar nos assistindo, odeia, né? Que ela fala, pô, eu vou fazer um churrasco na varanda, o vizinho vai ficar sentindo o cheiro da carne. Mas enfim, então eu acho que assim, o mercado precisa se reinventar de uma maneira geral, e eu acho que a propaganda imobiliária também precisa se reinventar. Né? Eu acho que ela está num momento... Eu acho que é óbvio que existem agências, não quero aqui ficar fazendo um papel de crítica, existem agências de propaganda que fazem coisas legais, né? Eu acho que a Spice é uma dessas agências, a gente procura ali ter um trabalho cuidadoso com relação a isso, mas eu acho que o próprio cliente precisa apostar um pouco mais. Outra questão também que me chama a atenção no mercado imobiliário, e isso eu pude constatar pela minha experiência profissional, é que normalmente o mercado imobiliário é avesso à pesquisa. Né? Ele não tem a preocupação, ele vai muito ao sabor, digamos, eu acho que aqui vai bem um produto de 4 dormitórios, eles trocam muita ideia, digamos, entre incorporadora, construtora, imobiliária e agência. O que você acha? Isso aqui é para um perfil de comprador, assim, eles não têm muito essa coisa de fazer grupo de estudo, de discutir o que o comprador quer. Por que você acha que o mercado imobiliário tem essa histórica aversão ao estudo do mercado em si? E se você conhece exceções a isso? Não, eu conheço assim. Eu acho que o que acontece é o seguinte: as empresas, depois que elas fizeram esses IPOs e não sei o que, elas têm um compromisso com os acionistas de entregar determinada quantidade de lançamentos, que acaba às vezes impedindo, porque para você fazer uma pesquisa você precisa de tempo, né? Quer dizer, não dá para você comprar um terreno hoje e lançar daqui a 2 meses. Você precisa pesquisar a vocação da região, você precisa entender o que aquela região está necessitando. E às vezes o incorporador não tem esse tempo de fazer isso. Ele quer lançar e quer colocar o produto no mercado. Então isso acaba complicando. Existem exceções, a Spice é uma agência, eu vou falar obviamente pelo que eu conheço, que é a Spice onde eu trabalho. A Spice já realizou pesquisas para fazer, inclusive com relação ao Terrara, que depois a gente vai comentar um pouquinho mais, que foi um lançamento muito grande que a gente teve a oportunidade de fazer a campanha, e para entender o que o consumidor achava, né, do produto, se ele entendia o produto, o que era a opinião dele sobre o produto, e ao mesmo tempo isso serviu de guia para a gente poder desenvolver a campanha publicitária. Né? Mas o que ocorre também no mercado, que eu acho que isso é um problema mais grave ainda, esse mercado ele está meio inflacionado, eu acho. Né? Quer dizer, uma pessoa que tem um terreno imobiliário hoje, ela